Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Juízes, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram o dinheiro na sua mão. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Diga aí: retirou-se dele a sua força. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e poderoso, santo e verdadeiro, Deus que é digno de toda glória e de todo o poder. Aqui, Senhor, está o teu povo que necessita da palavra, que espera a tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale ao coração deste homem, desta mulher. Fale aos que estão ouvindo agora pelo rádio ou assistindo pelo canal. Meu Deus, que o Senhor fale, pois necessitamos da tua palavra. Que a palavra não saia simplesmente do coração do homem, mas que ela venha do alto, que seja uma palavra rema, e que através dela, a tua palavra, sejamos edificados, fortalecidos, santificados, alimentados, e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. E você que crer, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, abre a tua boca e diga glória a Deus. Amados irmãos, vocês conhecem muito bem o texto que fala a respeito de Sansão. Sansão, um homem que foi usado por Deus de uma forma diferenciada. Nós vemos que Salomão recebeu da parte do Senhor sabedoria. O Espírito Santo lhe trazia sabedoria. Uma sabedoria extraordinária. Mas nós vemos homens como, por exemplo, Davi, que o Senhor usou de uma forma diferente. O Espírito Santo trazia sobre ele uma grande, uma extraordinária confiança, uma plena confiança em Deus. Mas nós vemos outros que foram usados de forma diferente. Por exemplo, Eliseu. O Espírito Santo trazia a Eliseu, manifestava-se na vida de Eliseu com uma ousadia extraordinária. Era algo tremendo. Só que com Sansão era diferente. Sansão era força física. Era força física. Quando o Espírito Santo, ele se apoderava de Sansão, ele tinha uma força extraordinária. Ninguém era capaz de segurá-lo. Nenhum tipo de cadeia era capaz de segurá-lo. Era uma força tremenda, extraordinária.
Por isso que eu falei para você que com Sansão foi diferente, a forma de Deus trabalhar, de Deus usar, a forma que o Espírito Santo se manifestou, operou na vida de Sansão foi diferente. Era com a força física, força bruta. E nós vemos dentro do texto que fala a respeito de Sansão, grandes vitórias que ele teve sobre os adversários. Quantas vezes os filisteus se juntaram e foram em busca de Sansão, e até que alcançaram a Sansão, mas não conseguiram prevalecer contra Sansão. Juntavam-se grupos de homens para prender Sansão, mas não prevaleciam contra Sansão. Quantas vezes Sansão teve vitórias sobre homens, sobre exércitos? Uma vez, 1000 homens se juntaram, armados, para prender Sansão. E Sansão, ele com a força terrível que tinha, ele conseguiu vencer os 1000 homens, os 1000 filisteus, ele sozinho. Era uma força terrível, era uma forma extraordinária em que o Espírito Santo, ele usava Sansão, ele se apoderava de Sansão, e nós vemos que ele teve grandes vitórias, muitas vitórias sobre os seus adversários. Nenhum dos seus adversários conseguiram prevalecer contra ele, pois ele destruía todos que vinham ao seu encontro, ele destruía todos que se levantavam contra ele com a sua força terrível. Mas em uma certa vez, Sansão, ele cai prostrado diante de uma mulher. Ele é vencido por uma mulher. Ele venceu exércitos, ele venceu homens fortes, bem armados, ele venceu muitas batalhas, mas ele é vencido por uma mulher. Você sabe o que aconteceu perfeitamente? Dalila faz com que ele se angustiasse muito. A Bíblia diz que Sansão, ele se angustiou terrivelmente. Aqui no versículo 16, acompanhe na sua Bíblia. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Isso é interessante. Vieram 1000 homens com as espadas, com lança, e ele não se angustiou, ele venceu a todos, e só com poucas palavras que Dalila pronunciava, liberava, fez com que ele se angustiasse até a morte. E aí, ele vai contar para Dalila o segredo, em que consistia a sua força. Ele vai abrir o jogo para Dalila, ele vai dizer para ela em que consistia a sua força. Ele fala que está nas tranças do seu cabelo, e aí Dalila, ela faz ele repousar sobre o seu colo, ele dorme e ela corta as tranças que estavam na sua cabeça. Ela corta o seu cabelo, e na hora que ela corta o seu cabelo, ele simplesmente torna-se fraco. A sua força vai embora, foge. Ele tornou-se fraco quando os seus cabelos foram cortados. Agora, volte a atenção para cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estava assim pensando em nós, você, eu, a igreja do Senhor, quando lia essa palavra. Quantas batalhas nós já vencemos? Hoje, homens, servos de Deus, vencem tantas batalhas. É a perseguição que se levanta lá no seu trabalho, mas se levanta com tudo e ele vence. Ousadamente ele vai orar, buscar o Senhor, se revestir com poder, e ele vence. Aí com pouco
Levanta-se algumas calúnias contra ele, mas ele mais uma vez enfrenta aquilo, e ele fica de pé, ele luta, até que Deus o justifica diante de todos que o caluniam, e ele vence mais uma grande batalha. E aí com pouco vem uma dificuldade, as portas se fecham, ele é demitido do seu emprego, e ele começa a ver grandes adversidades, são as dívidas, sabe, as portas se fecharam, e ele começa a lutar, a usar a fé, e com pouco as portas começam a se abrir, ele começa a prosperar, ele vence mais uma batalha. Mas, quando menos espera, ele está perecendo diante de algo que é tão insignificante. A perseguição não conseguiu lhe destruir, as calúnias não conseguiram lhe derrotar, a crise, os problemas não conseguiram lhe derrotar, lhe vencer. Mas aí, quando menos espera, ele está sendo vencido por coisas que são tão insignificantes. E eu quero aqui trazer alguns exemplos. Escuta, a perseguição não fez ele desistir dos caminhos do Senhor. A perseguição não fez ele perder a presença do Senhor. A perseguição não fez ele perder a sua força. Os levantes, os problemas, as crises, não fez ele perder a sua força, não fez ele desistir dos caminhos do Senhor, não lhe fez abandonar a caminhada. Mas aí, ele nem está percebendo, e o celular está fazendo ele perder suas forças. Ela nem está percebendo, mas o celular está fazendo ela perder as forças. A perseguição não fez, os problemas, as crises não fizeram. Ela não esmoreceu diante do perseguidor, da crise, da calúnia, do problema, mas ela nem está percebendo, e ela está perdendo as suas forças. Ela está sendo vencida por um simples celular. Escuta, ela está perdendo as forças e nem está percebendo. Já não tem mais aquele ânimo, aquela ousadia, aquela disposição. A sua fé já está mirrada, está diminuindo terrivelmente. Ela já está tão enfadada, tão fadigada. Já não tem mais aquele ânimo, aquele prazer de estar na igreja, já perdeu aquele ânimo de servir ao Senhor. E o que está fazendo? Ela perder as suas forças, algo tão insignificante, um celular. Que coisa tremenda. Sansão venceu exército, Sansão venceu homens armados, Sansão, ele venceu, sabe, tantas tranqueiras, tantas batalhas. E uma mulher, uma coisa tão insignificante que não tinha força, mas lhe venceu. Ele nem percebeu. A Bíblia diz que quando ele se acorda, os filisteus vêm para lhe prender, e ele diz que vai se levantar e vai vencer mais uma vez os filisteus, mas é porque ele nem percebeu que a sua força já não existia mais. Ele nem percebeu que a sua força já não existia mais. No versículo 19 está escrito: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele nem percebeu. Ele brincou tanto com aquele pecado.
E ele nem percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Ele nem percebeu que a sua força já não existia, a sua comunhão com Deus já não existia. Ele nem percebeu. Ele não perdeu comunhão com Deus, volto a dizer, quando estava diante do exército filisteu. Ele não perdeu a comunhão com ele, com Deus, quando ele estava diante dos homens armados, dos grandes problemas, das grandes batalhas, mas ele perdeu a comunhão com Deus, estando com Dalila. Brincou tanto com aquele pecado, achou aquilo tão insignificante, nunca imaginou que aquilo pudesse lhe vencer, que aquilo pudesse lhe trazer danos terríveis, nunca imaginou que aquilo pudesse lhe afastar de Deus, tirar dele a sua força, e acabou que ele perdeu a sua força, ele perdeu a presença de Deus com algo tão insignificante. Eu pergunto para você, como que você está? Como que está a tua força? Às vezes o homem vence tantas batalhas gigantescas, aí ele nem percebe, e por causa de uma rodinha de escarnecedor, ele vai sendo vencido. Por causa de uma rodinha de escarnecedores, ele vai perdendo as suas forças. Por causa de uma amizade, ele vai sendo vencido. Por causa de um relacionamento, ele vai sendo vencido. Ele ousadamente vence os problemas da vida, as perseguições, as grandes lutas, e aí ele vai sendo derrotado por causa de uma amizade. Ele vai sendo derrotado por causa de uma rodinha de escarnecedor, que ele não consegue se abster dela, ele não consegue se desviar dela, e ele vai sendo vencido, as suas forças vão se esvaindo, a presença de Deus vai fugindo dele, e ele nem percebe. Olhe para quem está ao teu lado e diga: vigia, irmão. Vigia. Tem crente que já perdeu todas as suas forças e nem percebe. Tem crente que já perdeu sua comunhão com Deus, mas não percebe. É porque hoje muitas pessoas pensam que a sua derrota, o seu fracasso só pode vir por conta de uma grande investida do diabo, é uma perseguição, é uma crise, Não. Você vê que o fracasso de Sansão não veio dessa forma. O fracasso de Sansão, a derrota de Sansão, veio por algo que era quase imperceptível. Pelo menos ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu visualizar o que estava colocando em risco a sua vida, o seu sucesso, a sua comunhão com Deus. Ele achava que aquilo era algo insignificante, que não ia mudar, não ia alterar em nada. Ele achava que aquilo nunca, jamais seria capaz de tirar a sua força, o seu poder. Só que ele dorme, quando se acorda já está sem força, sem poder. Por quê? Porque suas tranças foram cortadas. O Senhor havia dito que havia um pacto entre ele e o próprio Senhor e o próprio Deus. Suas tranças não poderiam ser cortadas. Ele não poderia estar bebendo bebida forte, ele não poderia comer e tocar nada imundo, sabe? E ele nunca imaginou que aquele relacionamento, ele nunca imaginou que aquela situação fosse capaz de lhe fazer perder as forças, de lhe fazer ser derrotado. Ele simplesmente desprezou, menosprezou, ignorou aquele grande perigo em que ele estava. O perigo maior não foi quando 1000 homens vieram contra ele. O maior perigo da sua vida não foi quando os filisteus armados vieram contra ele.
O perigo maior foi justamente as palavras delicadas de Dalila. O perigo maior foi justamente aquela aliança que ele formou com Dalila. Esse foi o grande perigo. E foi justamente isso que lhe fez perder as forças, que lhe fez perder a comunhão com Deus, que lhe fez ser vencido e fracassado. Vamos vigiar. É necessário que venhamos abrir nossos olhos. É necessário que venhamos estar em vigilância. Esteja atento. Porque para aqueles que pensam que o que pode lhe fazer perecer é apenas aquela perseguição, é apenas aquelas portas que se fecham, é apenas aquele levante de Satanás, visivelmente está enganado. Pessoas que pensam assim estão enganadas. Às vezes a pessoa, ela nem está percebendo, mas algo tão insignificante está sugando as suas forças, está lhe dando a rasteira, está lhe derrubando e ela nem percebe. E nós temos que abrir os nossos olhos. Santo, quando Sansão foi ver, já era tarde demais. Diz a palavra do versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e andava ele morrendo no cárcere. Ou seja, ele foi envergonhado, ele fracassou, ele foi vencido. O diabo começou a observar Sansão sendo pisado, maltratado pelos filisteus, e o diabo começou a fazer a sua festa. O diabo começou a aplaudir, a comemorar o fracasso de Sansão. Escuta, em nome de Jesus Cristo, não permita que o diabo veja o teu fracasso, não permita que o diabo comemore o teu fracasso. Em nome de Jesus Cristo, você está aqui não é por acaso. Você ouve essa palavra e essa palavra vem do alto. É para você despertar, é para você estar atento. Cuidado, não pense que o diabo vai vir com a força terrível para te derrubar, para arrancar você dos caminhos do Senhor, usando pessoas, situações terríveis, sabe? Ele já fez isso várias vezes e até aqui você está de pé, você não venceu e foi vencido, você não perdeu as tuas forças. Ei, escuta, ele pode mudar a estratégia, ele pode começar a agir sutilmente, ele pode começar a agir delicadamente, ele pode começar a agir de uma forma que você nem perceba, ele pode começar a usar de uma estratégia para ir tirando as tuas forças devagarinho, como aqui já citei. Ele tem tirado as forças de muito crente hoje através de um celular, crente que não ora mais por causa de um celular, crente que não lê mais a Bíblia por causa de um celular, crente que já não vem mais à igreja por causa de um celular, crente que já não se consagra por causa de um celular. Ei, parece até brincadeira isso, mas não é, é verdade. Hoje tem muitos que perderam as suas forças, a sua comunhão com Deus por causa de um simples aparelho. Não vamos permitir que isso aconteça conosco. Amém, pessoal? Não vamos permitir que isso venha a nos acontecer. Porque está aqui. Quem diria? Um homem poderoso como Sansão. Um homem que metia medo. Um homem que venceu 1000 homens, um exército armado, sozinho ele venceu. Um homem cuja fama já percorria toda a terra, de tão poderoso que ele era. Agora cai prostrado diante de algo que era insignificante. Perde as suas forças por causa de algo que era tão fútil.
perde a sua comunhão com Deus por causa de algo que era tão desprezível. Amém, pessoal? Esteja atento, irmão. Esteja atenta, irmã. O Senhor não te fez para ser derrotado. O Senhor não te fez para ser vencido. O Senhor te fez para vencer. Por isso na Bíblia está escrito que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te fez para triunfar. Mas você tem que estar bem atento, olhos abertos. Você tem que estar em vigilância. Veja como que estão as tuas forças hoje. Veja como que está a tua comunhão com Deus hoje. Não faça como Sansão, que negligenciou literalmente. Ele não teve aquela cautela de parar. Opa, que é isso? Eu venci tantos grandes adversários. Eu venci tantas batalhas. E eu estou aqui angustiado por causa de umas palavras. Por causa de uma mulher, eu me sinto tão frágil, estou angustiado até a morte. O que é isso? Ele não parou para analisar. Eu venci homens armados, com espadas, com lança, não me angustiei, não me senti frágil. Mas agora eu estou me sentindo tão frágil. Eu estou me sentindo tão frágil, tão debilitado. Eu estou tão fraco, estou me sentindo tão frágil, estou angustiado até a morte. Ei, era para ele ter parado. Era para ele ter observado o que está me fazendo se sentir angustiado. O que está me fazendo se sentir tão frágil. O que está me fazendo se sentir tão pequeno. Ei, nós temos que dar uma parada. Pisa no freio, analisa, veja os fatos. O que está fazendo você se sentir tão fraco? O que está fazendo você se sentir assim tão pequeno? O que está fazendo você estar com tanta ausência de fé? Ei, você tem que analisar as coisas. O que está me fazendo se sentir tão impotente na fé? O que está me fazendo se sentir tão fraco? Tantas batalhas grandes que eu já venci, tantas lutas que já travei, triunfei, e agora o que está me fazendo sentir tão angustiado? O que está me fazendo se sentir tão pequeno? O que está acontecendo com a minha fé? Por quê? Por quê? Por quê? Se Sansão tivesse parado para analisar direitinho, ele teria lembrado: opa, é porque o meu Deus, Ele tem um pacto comigo, e para que esse pacto não seja quebrado, eu tenho que estar dentro dos padrões que Ele determinou para a minha vida, e eu estou saindo desses padrões. Um dia desse eu toquei num cadáver de um leão, não era para eu ter tocado. Agora estou aqui brincando com Dalila. Estou aqui para descobrir em que consiste o segredo da minha força. Estou aqui já para dizer onde que está o segredo da minha força. É por isso que eu estou me sentindo angustiado, fraco. Opa, eu tenho que me consertar. Eu tenho que sair desse laço, desse embaraço. Se Sansão tivesse analisado, ele teria se saído daquilo. Ele não parou. Ele continuou. Mesmo sentindo angústia, ele continuou. Mesmo se sentindo fraco, ele continuou. Ele não parou para analisar as coisas. Quando menos espera, está sendo preso, aprisionado. Não tem mais força nenhuma. A presença de Deus já não está mais com ele. Amém, pessoal? Nós não vamos permitir que isso venha a nos acontecer. Diga: eu não vou permitir isso acontecer na minha vida. Diga: eu não vou permitir isso acontecer na minha vida. A força é a fé. O que está enfraquecendo a tua fé? Para, freia, faz uma análise, faz uma revisão. Como diz o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Mas não permita
chegar a esse ponto de perder totalmente suas forças, de perder totalmente sua comunhão com Deus. Amém. Veja o que diz lá no Novo Testamento. Nós já vamos daqui a pouco finalizar, mas aqui na carta que escreveu o apóstolo Pedro, na primeira carta, aleluias, frequentemente eu leio esse versículo aqui, eu quero que você observe, faça menção mais uma vez deste versículo. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 5 e versículo 8, veja o que diz a palavra do Senhor: sede sóbrios, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, algo que Sansão não fez. Sede sóbrios e vigiai. Se você quer permanecer firme, com a tua fé intacta, então seja você vigilante. Tenha cautela. O diabo está ao nosso derredor, tentando roubar as nossas forças, tentando sugar as nossas forças, para depois nos prender, nos aprisionar. E as nossas forças, eu torno a dizer, é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus. Que sejamos sóbrios, que possamos estar em vigilância, que não venhamos dar esse prazer a Satanás, que não venhamos dar esse prazer ao diabo de nos aprisionar, de nos fazer perecer, de nos fazer ser pessoas derrotadas e fracassadas, mas que venhamos estar de pé a cada dia, de cabeça erguida, que a nossa fé esteja firme a cada dia, que possamos estar na comunhão com o nosso Pai Celestial a cada dia, que não seja redes sociais, que não seja um simples aparelho de celular, que não seja a internet, que não seja uma rodinha de escarnecedores, que não seja uma amizade, que não seja essas coisas tão fúteis, tão insignificantes, que venha nos fazer enfraquecer, perder comunhão com Deus e perecer, que venhamos estar atentos e que venhamos permanecer firmes e fortes na presença do nosso Pai Celestial, irmãos. Amém. Diga: eu vou vigiar mais. Digo: o inimigo não vai roubar a minha fé, ele não vai tirar as minhas forças, ele não vai me fazer perecer. Amém. Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.